Começando em direto agora! Vai começar mais uma live terapêutica com o coach Eric Pereira. Vamos entrando! Hoje eu tô mais animado, cheio de energia. Vamos começar mais uma live terapêutica e hoje o tema é perdão. Na verdade, caberia ter uma música mais lenta, diferente, talvez um pouco mais romântica. Quando eu falo em perdão, eu já penso em coisas mais light e mais tranquilas. Eu quero começar a live de hoje dizendo que é muito bom estar aqui com vocês. Hoje o cenário é diferente, que eu estou em outro apartamento. Muito boa noite para vocês. A Carmo já entrou, a Joana já está aqui, o Irving está aqui e está aqui do meu lado também. A Cris já está presente, mais pessoas vão entrando que eu não consegui ver. A Sofia, boa noite. Ana, boa noite. Beth de Israel, muito boa noite. Holanda, boa noite. A Beatriz acabou de entrar e agora eu vou parar de cumprimentar as pessoas. É assim. Eu tenho dito na última live que eu não vou conseguir dar um oi para todas as pessoas. Miguel Coco, muito boa noite. Por quê? Porque eu tenho usado muito tempo, né, para poder dar boa noite para as pessoas. Eu vou dando boa noite, oi, e o tempo vai passando e de alguma maneira, além de eu perder um pouco o raciocínio do que a gente está falando, acaba que eu me sinto numa obrigação, já que eu estou cumprimentando as primeiras pessoas, a cumprimentar durante toda a live as pessoas. Então você que está me ouvindo agora, no comecinho já dessa live, não fique chateado, que esse boa noite meu é para todas as pessoas. Então eu quero me concentrar no que eu vou falar e sintam-se abraçados por mim, que de verdade, carinhosamente, hoje eu estou aqui para poder falar de um tema que eu gosto muito. Esse tema, na verdade, ele foi escolhido por uma das pessoas que me segue, que é a Bia, aí da Itália. A Bia me mandou uma mensagem falando, poxa, fala sobre perdão. E como todas as semanas eu recebo um tema de alguém, eu vou escolher um tema que eu acho que faz mais sentido eu poder falar. Então isso significa que você também pode escolher um tema e depois da live me mandar um inbox dizendo, eu quero falar sobre dinheiro, eu quero falar sobre encontros, eu quero falar sobre relacionamento. E se o tema for um tema que eu domine ou possa desenvolver, é óbvio que eu vou falar. Se for um tema que eu não me sinta confortável, eu não vou falar, é claro. Bom, vamos lá. Perdão. Sabe que em consultório, 18 anos trabalhando com isso, eu tenho muitas pessoas que chegam buscando esse tema, falando que não conseguem perdoar. E antes de falar sobre se nós conseguimos perdoar ou não perdoar, eu quero trazer o perdão aqui como uma sensação, como, na verdade, um sentimento, né? Que todos nós carregamos dentro, todos nós, ou a maior parte, acontecem cenas da vida que nós deixamos de perdoar. Ou melhor, vou colocar de uma maneira diferente. Nós acabamos nos magoando, nós acabamos nos chateando com algumas pessoas e carregamos um peso, porque eu penso que quem carrega esse peso somos nós, né? E não conseguimos, às vezes, lidar com essa sensação, talvez com essa impotência, né? E nos sentimos cada vez mais magoados. Só que eu sempre pensei, sempre tive dentro de mim que a pessoa que não perdoa é a pessoa normalmente mais prejudicada dentro desse sistema, ok? É a mais prejudicada de todas. Porque no momento que eu tenho uma briga, um atrito, um desafeto com alguém, e eu resolvo não perdoar essa pessoa, prestem atenção que normalmente essa pessoa do atrito, ela vive bem, ela vive tranquila, ela faz a vida dela em paz. E normalmente eu que resolvo carregar a mágoa, a sensação ruim, aquele sentimento, sou exatamente a pessoa que começo a entrar em sofrimento. Perceberam já isso? Então, à medida que eu vou entrando em sofrimento, a angústia, aquilo que corrói por dentro, não vai normalmente
para o coração da pessoa que sai bem da situação? Normalmente fica com a gente. Outro dia eu atendi um casal, eles estão separados, na verdade, não são mais um casal, mas eles eram casados e eu atendo o homem e a mulher. Os dois resolveram fazer um trabalho, mas eles são amigos ainda. Mas eles têm mágoas dentro deles e quando eu ouço eles falando, eu percebo claramente que ela tem muito mais mágoa que ele. Por quê? Porque ela tem uma mágoa de ter criado os filhos e não ter adquirido uma profissão, dela ter dedicado ao lar e não ter feito mais do que ela poderia fazer porque ele assumiu trabalhar. Só que na separação ele arrumou outra pessoa, está vivendo a vida dele, e ela diz para mim que ainda carrega essa mágoa. Só que quando eu ouço ele, quando eu ouço ela, a sacada maior que eu ouço, que é muito interessante, é que a mágoa dela, em relação a ele ter saído para trabalhar e ter feito cenas, ter feito coisas, olha que brutal isso. É muito grande, porque ele se tornou um profissional, porque ele se tornou um empresário, porque ele foi para a vida, ele conheceu pessoas, ele se relacionou bem e ela ficou trancada no lar cuidando dos filhos, que é uma bênção também. Mas a separação agora, ela não sabe nem o que ela vai fazer da vida, ou como ela vai fazer, ou o que ela deve fazer, né? Então, essa mágoa dela é muito grande. Mas quando eu converso com ele, ao mesmo tempo, sabe o que eu percebo? Que ele tem zero mágoas. Ele diz, eu sustentei a casa, ou seja, ele tem todos os argumentos para viver bem, enquanto ela não tem nenhum argumento para viver bem. Porque, na verdade, ela está com o bichinho da mágoa para ela. O bichinho da mágoa está dentro dela e ela não consegue perdoar. E quando ela me fala assim, Eric, não adianta, eu estou aqui para trabalhar várias coisas, mas eu nem faço questão de perdoar ele, a primeira coisa que passa na minha cabeça é ela não querendo perdoar é que vai deixar esse bichinho corroer ela, porque ele está vivendo uma vida tranquilo, ele está fazendo as cenas dele, ele está sendo feliz, enquanto ela está aqui amargurada. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Escrevem sim ou não. Ou vamos fazer com números, né, que é melhor, de 1 a 10. 1 estou entendendo muito, 1 não estou entendendo nada, 10 estou entendendo muito, 5 mais ou menos, para que eu entenda se você está compreendendo aquilo que eu estou dizendo. Coloca números, de 1 a 10. 10, ok. O Irving já disse sim, a Sofia disse 10. Ok, vamos lá. Sim, é muito importante que a gente preste atenção se nós não estamos, de alguma maneira, nos sabotando dentro desse processo. A Beverly diz, o meu desafio é não esquecer. É assim, eu não tenho problemas em você não esquecer. Eu não tenho problemas em não esquecer alguém que me magoou. A questão não é esquecer, a questão é perdoar. São coisas completamente diferentes. Eu posso ter uma mágoa muito grande de alguém aqui, né, de uma situação, tá com uma mágoa realmente grande de uma relação, uma mágoa muito grande de algo que aconteceu, e eu posso simplesmente nunca esquecer que aquela pessoa me prejudicou. E aqui eu estou falando de um relacionamento. Eu posso estar falando, por exemplo, em vez de ser um relacionamento, nós podemos falar de alguém que entrou numa sociedade e deu errado, nós podemos falar de uma briga de amigos, nós podemos falar de uma série de coisas. Todas as vezes que eu decido perdoar, principalmente para a Beverly que escreveu e para todos, não significa que eu tenho que esquecer. Eu não esqueci quem me deu o tapa na minha cara. Eu posso continuar lembrando. Perdoar não significa voltar ao casamento. Perdoar não significa voltar à amizade. Tem que ficar muito claro isso na minha concepção. Na minha concepção como coach e hipnoterapeuta, eu acho que perdoar a outra pessoa não é um significado de que você tem que abraçar e amar ela. Nós não estamos aqui brincando de Jesus Cristo, nós não estamos falando de religiosidade, não estamos falando que tem que dar outra face para a pessoa cometer o mesmo erro. Nós estamos falando só de perdão. Eu posso muito bem perdoar uma pessoa, Beverly, e não esquecer o que ela me fez. Mas eu não estou perdoando porque ela merece, eu estou perdoando porque eu mereço. O que eu quero que vocês tenham em conta aqui nessa conversa é assim, eu posso perdoar porque eu mereço. Olha essa frase que brutal. Eu posso perdoar porque eu mereço me sentir bem, porque eu mereço não acorrentar
a minha vida àquela pessoa, porque eu quero andar todos os dias livre de qualquer julgamento. Eu quero estar livre de ter que carregar uma pessoa comigo. Eu tenho pessoas que me prejudicaram em algum momento. E com certeza na minha vida eu tive pessoas que eu prejudiquei. Então, assim, as que eu prejudiquei, eu pedi perdão, eu acho que para todas elas. E se alguém eu não me se sente bem com isso, eu peço agora. Eu sempre peço perdão para essas pessoas, para que elas não tenham que carregar isso. Nós merecemos, a Jonathan falou, nós merecemos libertar-nos. É exatamente isso, não ficar preso a isso. Então, assim, tive uma relação problemática, tive uma sociedade problemática, tive uma amizade problemática. Qualquer tipo de situação eu posso perdoar. Eu não preciso carregar isso junto comigo. São coisas completamente diferentes. Quando eu perdoo, eu dou um espaço para o meu coração brutal. Também eu conheço pessoas que perdoaram um amigo e decidiram dar uma chance para essa amizade. Eu conheço pessoas que perdoaram o marido ou a esposa e decidiram dar uma chance para essa relação. E tá tudo certo, eu não vejo problemas nisso. Eu só vejo problemas da pessoa continuar vivendo o problema. Entenda bem, esse é um grande desafio. Numa relação, o homem decide perdoar a mulher ou vice-versa, né? Eu perdoei, então perdoa de coração. E durante a relação vai ficar ali apontando o dedo e jogando na cara e falando de coisas e apontando. Então não perdoa, então é melhor não dar a chance para a relação. Só perdoa e se afasta. Eu não posso perdoar um amigo meu, me livrar dessa situação e dar uma chance para ele e sempre estar desconfiado dele. E sempre estar... Quer dizer, poder eu posso tudo, nós podemos tudo, mas não vale a pena, porque a sensação é de impotência na mesma. Se eu perdoo alguém, o perdão é de verdade. Olha, a Nanda Borges está falando, eu sempre perdoo, mas por que sempre sinto muita mágoa? É uma questão sua, Nanda. Talvez as suas expectativas talvez estejam muito grandes, só talvez. Talvez elas estejam grandes demais, né? E você não sabe bem como gerir isso. Então, tem que pensar um pouquinho se de repente você realmente está perdoando. Quando você fala, estou perdoando, mas ao mesmo tempo eu ainda continuo com essa sensação, eu começo a pensar, eu não sei se eu estou mesmo perdoando. Porque quando a gente perdoa, a gente não fica mais com mágoas, a gente pode ficar com marcas. Olha um exemplo que eu gosto muito e dou muito no meu consultório. Eu posso perdoar alguém e durante um tempo eu ter ficado acorrentado a essa pessoa, ok? Eu estando acorrentado a essa pessoa, eu vou tirar aqui do meu tornozelo essa corrente. E quando eu tiro essa corrente, ela ainda pode ficar mágoas. Eu posso sentir, tá doendo aqui no meu tornozelo. Eu ainda tenho uma mágoa. Então quando eu estou andando, quando eu falo mágoa de magoar, de doer, né? Então eu estou andando e de repente eu ainda posso sentir essa dor, compreendem? Eu ainda posso sentir aquele calozinho, eu ainda posso sentir aquela sensação. Mas isso não significa em momento nenhum que eu não deixei de perdoar. Claro que não, eu já perdoei. Isso é altamente importante. O Tarcísio está dizendo assim, ó, perdoar cura, é verdade. A Bela está dizendo, perdão de cabeça, perdão de coração é tudo, um caminho, é verdade. Olha, o João Xavier está falando, o perdão é nosso, vem de dentro, é libertar-se do peso e seguir a caminho. No final, gente, todas as histórias são as mesmas. O perdoar, o libertar, o se sentir melhor. Mas eu quero puxar vocês aqui para uma coisa diferente. Vem comigo que eu quero puxar vocês para uma coisa que é assim, ó. Eu estou um pouquinho farto e eu quero colocar essa indignação terapêutica aqui. Eu estou um pouquinho farto das pessoas que confundem a teoria com a prática. Falar em perdão não é a mesma coisa que perdoar. A Bela falou aqui, perdoar de coração, isso é perdoar. Não confunda a teoria com a prática, não confunda perdoar como uma palavra bonita. O perdão não pode ser só encarado como uma palavra, ele tem que ser encarado como um gesto, ele tem que ser encarado como um mergulho, ele tem que ser de verdade. Eu prefiro muito mais, mas muito mais, ter uma pessoa que não perdoa na minha vida do que uma que falsamente vai me perdoar. Me perdoa se eu estou falando errado
com vocês, mas é o que está aqui dentro desse meu coração aqui. Eu não posso ser hipócrita o suficiente para falar em perdão e de repente despejar para as pessoas algo muito teórico para agradar as pessoas. Ou eu perdoo ou eu não perdoo. Eu atualmente, eu estou dando uma formação de hipnose aqui em Lisboa e eu estava falando para os meus queridos alunos aqui uma coisa brutal que é assim. Eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, que me tratam como inimigos. E está tudo certo. E eu não tenho problema. Eles não precisam ser os meus amigos. O que eles não podem fazer comigo é ser falsos amigos. Então, olha, tá tudo certo, eles podem continuar falando mal de mim. E eu não me importo, porque eu sei que é real o que eles sentem. O que me incomoda é se uma dessas pessoas que não gosta de mim resolvesse ser o meu amigo, se aproximasse de mim, estivesse do meu lado, sorrisse para mim e depois fizesse algo contra mim, fosse um falso amigo. Isso eu não quero. Então, quando eu digo que estou um pouco farto dessa hipocrisia, é que eu estou muito farto das pessoas dizerem que gostam e não gostam. Eu estou muito farto das pessoas dizerem que amam e não amam, ou que abraçam e só é um tapinha nas costas. Não passa amor, não passa credibilidade, não perdoa de verdade. Então, na teoria e na prática, são coisas completamente diferentes. Eu chamo de amigos somente aquelas pessoas que eu acho que são amigos. Eu digo eu te amo só mesmo quando eu tenho certeza que eu amo. Eu perdoo quando realmente eu quero perdoar. Eu querer perdoar é uma decisão minha. Eu estava escrevendo agora há pouco uma dica terapêutica para amanhã e eu começo a tela dizendo assim: o discípulo perguntou para o mestre assim: mestre, como é que eu posso ser muito feliz, mas muito feliz? E o mestre disse para ele: tomando boas decisões. Isso faz fazer feliz. E ele pensou um pouco e já perguntou: mestre, mas como é tomar boas decisões? O mestre sorriu e disse assim: tomando más decisões. Então, às vezes, nós tomamos más decisões e magoamos pessoas. E às vezes nós tomamos más decisões e magoamos pessoas e pedimos perdão. Quem aqui, presta atenção na pergunta, já fez algo para outra pessoa e eu já vou fazer levantando as duas mãos? Levanta a mão aí, coloca eu para eu saber que magoou uma pessoa, até sem intenção, mas feriu uma pessoa. Quem aqui tem coragem de falar isso? Eu já feri várias pessoas. Quem já feriu alguém sem querer emocionalmente? Deu um grito, falou uma palavra que não deveria, ofendeu uma mãe ou um pai, um namorado, um marido, alguém. Escreve eu aí, para quem realmente já fez isso alguma vez. Escreve, por favor, eu, para eu saber. Olha, José, boa José, eu. A Ana já levantou a mão, a Sofia, eu. Tem que ter coragem pra gente falar isso, porque é verdade. A Beverly deve ter magoado mais de uma pessoa, que ela escreveu eu. Irving escreveu: Graça, perdoe somente, ok. Eu já, infelizmente, ok. Quantas pessoas aqui já participaram disso? Duas mãos levantadas. Boa, Rosarinho, gostei dessa. A Bia, eu. A Joana já levantou as duas mãos também. Nós todos, o Irving e eu, todos nós, e eu penso todos, né? Olha, a Elizabeth também escreveu eu. A Graça, eu. Todos nós, algum dia, já falamos com alguém, já magoamos alguém, já ferimos alguém. Agora a pergunta que não quer calar aqui na minha mente é a seguinte: se nós já fizemos isso em algum momento da nossa vida e magoamos uma pessoa e direcionamos uma palavra errada e nos arrependemos e talvez até sentimos culpa por isso, o porquê que quando uma outra pessoa te magoa, você não faz o mesmo gesto? O como você, por isso que eu falo da hipocrisia, o porquê que você não pode incorporar na vida daquela pessoa e olhar para o teto e pensar assim: realmente, eu sei exatamente o que é não perdoar ou o que é perdoar. Se você já magoou alguém, o porquê que você se ofende tanto quando alguém te magoa então? Responde aí para mim, vai lá, você não é o valentão? Você não é a pessoa que consegue fazer isso? Gente, é uma sacada importantíssima a gente pensar. É muito, muito fácil quando nós, em algum momento da nossa vida, nos magoamos outra pessoa, ferimos outra pessoa, e aí quando nos fere nós não aceitamos. Porque nós achamos que é errado, nós pensamos que é diferente, mas a outra pessoa também tem esse direito. Então por que não, às vezes, nós não aceitamos os perdões? Por que às vezes alguém pede perdão e nós dissemos não e ficamos magoados com essa pessoa? É muito desagradável isso. É muito interessante quando eu quero que o outro me compreenda e não quero compreender o outro.
aqui, ó, pura hipocrisia. É uma super hipocrisia falarmos todo momento de perdão e de repente não termos o dom de perdoar, entende? Começa a mudar o seu estilo de vida. Eu penso que a primeira coisa que nós temos que fazer, todos nós, é nos perdoar. Quando nós nos perdoamos e decidimos não carregar mais culpa, a vida começa a mudar. Eu não quero mais carregar culpa, eu não quero mais carregar intrigas, eu não quero mais carregar mágoas, eu não quero mais carregar de jeito nenhum o fardo do sofrimento nas minhas costas, e eu quero realmente viver muito bem. Isso faz uma diferença brutal na nossa vida. Quando nós, de repente, colocamos isso na nossa vida, na prática, no dia a dia, isso faz uma diferença brutal. O Jonas está falando julgamento, não aceitar, não reconhecer o outro como igual, é verdade. O Irving está dizendo, pimenta no olho do outro é refresco, é verdade. Nós sempre pensamos diferentes. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. A Jonas tem muito hábito de falar de ser leve, e é verdade. Se a gente quer ser leve mesmo, de verdade, nós temos que escolher não carregar esses pesos. É muito difícil nós carregarmos os pesos e queremos ser leves. É muito difícil você falar em perdão e estar acorrentado. A hipocrisia de quando... Eu falo muito nas minhas palestras, quando eu estou com pessoas que falam, porque eu pratico yoga, sabe, no inverno eu dou cobertores para os mendigos que moram na rua. Por favor, tu dá cobertores quando eles na rua e nem olha na cara deles. Tu faz yoga e vem fazer a live falando que faz o bem, ou encontra pessoas e fala em perdão, e faz coisas maravilhosas e não cumprimenta a porra do seu porteiro todos os dias. Passa como se você levantasse o nariz e fosse melhor que todas as pessoas. Não é só no inverno que as pessoas precisam de cobertor. Não é só de cobertor que as pessoas precisam, né? Não é só de perdão da boca para fora para as pessoas acharem que é bom. Não é fazer uma live, uma selfie nas redes sociais dizendo eu posso fazer mais. É importante perdoar. A Graça está perguntando aqui, mas como perdoa? Graça, é muito simples perdoar. É você pegar o fato do que aconteceu, fazer uma análise daquele fato e decidir se você quer carregar aquilo com você. A pessoa te traiu, a pessoa te magoou, a pessoa bateu na sua cara. Você não é obrigado a estar com ela, você não é obrigado a conviver com ela, mas é muito importante que você perdoe para você se sentir bem, não é para outra pessoa. Eu nem estou me importando como outra pessoa está se sentindo, se ela está mal. Eu quero perdoar para eu me sentir bem. Isso mesmo pode fazer aqui uma grande diferença na minha vida. A Beverly está falando, e quando não pedimos perdão por orgulho, orgulho, essa é a grande sacada. É assim, eu peço desculpas e perdão por tudo. Eu costumo dizer que quando tem uma competição, eu sou o primeiro a dizer, olha, eu já perdi, começo perdendo, né? Então, Beverly, para mim é muito difícil imaginar uma pessoa que tem um orgulho muito grande. Eu procuro não ter esse orgulho. Mas a grande sacada aqui é assim, se a pessoa tem um orgulho e ela sabe que ela tem um orgulho e não quer pedir perdão, olha, se é com você, é mais fácil. Se é com outra pessoa, é o processo da outra pessoa, não é o seu. Então deixa ela ver o processo dela. Como amiga você pode dar dicas, como amiga você pode ajudar, como amiga você pode sentar e contar para ela. Você pode compartilhar essa live, todos vocês, né? Pode ter um botão aí, clicou, compartilhar para outra pessoa ver. Mas a grande sacada aqui é se é com você a questão do orgulho, então você tem que começar tratando pelo seu orgulho. Nós não podemos ser hipócritas. Porque eu penso, então não pensa, age. É porque eu tentei conseguir, ninguém tenta. Imagina tentar levantar da cadeira, eu vou tentar agora levantar. Eu vou tentar levantar. Não existe o tentar levantar. Ou eu levanto ou eu não me levanto. O resto é historinha e mimimi para a gente poder não perdoar as pessoas. Gente, o perdão não é uma questão que vai contribuir para a vida do próximo. Vai contribuir para a sua vida. Eu já vi pessoas dizendo assim, perdoar é dar um tapa, é uma maior vingança para uma pessoa. Tá de brincadeira? Eu vou perdoar uma pessoa para me vingar dela? Que tipo de ser humano eu sou em falar em perdão? Eu vou perdoar para dar um tapa na cara dela? Isso é um tapa de luva, de pelica? Eu já vi pessoas dizendo isso e eu penso assim, vocês estão brincando? Nós vamos perdoar para poder agredir um ser humano?
Do que nós estamos falando? Vamos perdoar porque eu quero perdoar. Eu não posso ganhar nada com o perdão. Olha, a Dina está dizendo, perdão é amor próprio. Dina, é isso. É amor próprio, é você se amar. Quando eu perdoo, eu não estou perdoando pelo outro, eu estou perdoando por mim. Mas o perdão tem que ser sincero. Ele não pode ser, não, eu decidi que eu perdoei. Vi a live do Eric hoje, perdoei todas as pessoas. Não perdoou. Não perdoou. Eu tinha um coach que fazia um trabalho comigo muito bom, que era assim, vá para o supermercado. E você fecha os olhos e faz... Imagina que você está dentro de um supermercado, ok? Então você está lá dentro do supermercado, andando no supermercado. E aí você vai andando no supermercado e tem vários produtos. Mas imagina que esses produtos são a raiva, são o rancor, são as mágoas. É como se o supermercado tivesse instalado dentro do seu coração. Agora imagina que você pega na cesta e substitui. Você pode tirar o rancor da prateleira, você pode tirar a raiva da prateleira, você pode tirar a mágoa da prateleira. Olha, o Valmir está dizendo, a raiz da palavra perdão é perder. É verdade, completamente verdade. Vai tirando tudo e vai substituindo. Eu posso substituir por amor, posso substituir por compreensão. Pessoas, olha só. Tem pessoas que adoram, talvez não sejam vocês, mas vocês devem conhecer alguém que é assim. Tem pessoas que adoram viver na intriga. Elas precisam magoar e ser magoadas para serem vítimas. Elas precisam estar mergulhadas dentro de situações complicadas para que elas possam brigar e elas possam se defender. Elas são viciadas em confusões. Tem pessoas que são viciadas em fofoca, são bilhardeiras de plantão, são fofoqueiros de plantão, elas precisam falar, elas precisam envolver outras pessoas. Tem pessoas que precisam cuidar da vida dos outros. Então a primeira oportunidade que ela vê, ela fala, oi, como é que você está? Eu tenho que te contar uma coisa, você não sabe o que aconteceu. E mesmo que ela não tenha notícias perto, ela vai buscar notícias mais longe, mas ela tem uma necessidade incrível, uma necessidade absoluta em levar para outra pessoa um tipo de informação. Ela precisa dessa intriga. E aí as pessoas perguntam, mas que tipo de problema essa pessoa tem? Não sei, talvez nenhum. Talvez esse seja o problema dela. Talvez ela seja exatamente assim. Ela precisa ser dessa maneira. Cabe a você saber se você quer ter essas pessoas do lado ou não. Cabe a você saber que tipo de relação você quer ter. Eu tinha uma secretária chamada Mirna, no Brasil, muito tempo atrás, acho que ela tinha uns 55 anos, eu adorava ela, gosto dela, não tenho mais contato com ela, mas eu gosto dela. E uma vez, eu tinha uma situação que eu conheci uma pessoa e ela me disse uma coisa que para mim foi muito brutal, que foi assim, eu perguntei para ela, eu tinha uma relação e eu perguntei assim, essa pessoa me incomoda, eu não sei se eu quero estar nessa relação. E ela me disse assim, tu conhece essa pessoa? Sabe quem ela é, não sabe? E eu falei, sei. Ela falou, então cabe a você decidir se você quer estar com ela desta maneira ou não. Eu falo para vocês a mesma coisa. Vocês conhecem as pessoas que vocês convivem. Vocês conhecem as pessoas que vocês têm na vida de vocês no dia a dia. Cabe só e somente a você saber se você quer conviver com essa pessoa na relação conjugal, no namoro, no ficar, no trabalho, nos negócios, o vizinho. É você que decide se você quer ter mais ou ter menos relação. É você que decide em algum momento se você quer estar vivendo um ciclo vicioso ou quer criar novos ciclos. O maior problema é que as pessoas estão viciadas nisso, então elas ficam tanto nisso que elas não saem dessa merda. Então elas precisam se alimentar. Parecem aqueles vampiros que são alimentados, sabe? Tem pessoas que dizem assim, é melhor essa relação do que nenhuma relação. É melhor essa situação do que nenhuma situação. Escolha é poder e responsabilidade. É puramente isso. Nós temos esse poder, ele está aqui, ó, sabe aonde? Na palma da minha mão e na palma da sua mão. É você que vai escolher o que você quer fazer e como você quer fazer. Não sou eu. Então, se você quer perdoar, só não seja hipócrita, perdoe. Ou se não quer perdoar, não perdoe. Mas é você que tem que fazer essa escolha certa. Qual é a melhor escolha para a sua vida? Ah, mas de vez em quando eu erro. Olha, parabéns, bem-vindo ao clube. Tira sua carteirinha, traz uma foto 3x4 que nós vamos fazer uma carteirinha para você, que nós temos o clube do erro. Nós temos o clube que nem sempre acertamos. E eu sou o presidente desse clube, sabia? Porque eu também erro, porque eu também faço más escolhas. Agora, quando acontece uma situação, para mim é automático perdoar. É automático eu me perdoar. É automático eu não estar vivendo essa situação. Para mim é extremamente importante. O não perdoar me faz muito mal. Faz com que eu me sinta tão mal,
que eu vou viver sempre acorrentado. E eu não quero viver acorrentado. Eu quero viver livre. Eu não estou dizendo que eu estou certo, ok? Prestem atenção. Eu não estou dizendo o Eric está certo. Eu só estou dizendo que eu quero ser leve. Eu quero viver uma vida tranquila. Eu não forço nada. Eu quero viver uma vida em paz. Esse é o melhor. Eu não quero aqui estar fazendo as pessoas... Não, eu quero só viver a vida um pouquinho em paz. Então, se você quer perdoar as pessoas, perdoe. Se você não quer perdoar, não perdoe. A vida é sua. Você nem é obrigado. Não tem nenhum livro, não tem nenhuma história, não vejo nada, nenhuma regra que está escrito que nós somos obrigados a perdoar. Você não tem que perdoar ninguém. Por favor, quer manter essa mágoa? Mantém. Eu não vejo o menor problema. Só lembra que quem é o prejudicado é você. Eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim, eu não vou perdoar porque essa pessoa não merece. Eu falo assim, uau, que legal. Ela não merece ser perdoada. Então eu vou carregar o fardo para ela aqui mais uma vez. Claro que eu não vou. Se ela não merece nada meu, nem a minha atenção. Ela não merece nem a minha atenção. Quando eu não perdoo uma pessoa, eu começo a pensar nessa pessoa. Já repararam isso? Eu começo a pensar, você começa a pensar nela, você tem raiva dela, você começa a fazer tantas coisas em relação a ela, que acaba que você vive mais a vida dela do que a sua. A pessoa não perdoa, ela começa a pesquisar na internet, ela começa a ver o que a pessoa está fazendo, ela começa a falar da pessoa, ela começa a implicar com a pessoa. E toda vez que alguém fala alguma coisa de mim, de uma pessoa para mim, eu penso assim, será que ela não está preocupada com a vida dela? Não, ela está preocupada com outra situação. Ela está preocupada com outra situação. Grande Hugo! Mais nada. É isso mesmo. Seja bem-vindo aí. Então, assim, eu fico muito mesmo pensando aqui na minha cabecinha, se essas pessoas merecem a minha atenção. Se ela já me magoou, como eu disse, e eu quero que ela faça parte da minha vida, cabe a mim saber se eu quero perdoar e conviver com ela, porque eu sei como ela é. Se eu não quero que ela faça parte da minha vida, eu não sei se eu quero perdoar e conviver com ela. Eu posso só perdoar e me livrar dela. Agora, se realmente eu estou magoado e não quero ela na minha vida, o não perdoar vai ser o meu maior tormento. E vai ser o seu maior tormento. Acredite em mim. 18 anos atendendo pessoas. Eu ouço pessoas que não perdoam a mãe e o pai, não perdoam o ex-marido ou a ex-mulher. E a palavra que eles dizem para mim é assim, ó. Você não sabe o que ele fez comigo. Não importa. Pode ser até um abuso, que é uma coisa, um abuso sexual eu acho que é o pior de uma situação. Pode ser que a pessoa provocou o pior sofrimento dentro de você. Ela não merece a sua atenção. E quando você não perdoa, você está direcionando a atenção. Uma outra coisa que eu aprendi muito na minha vida é que a atenção, a energia vai exatamente para onde nós estamos mais focados. Então, se eu tenho uma briga ali com alguma pessoa e eu começo a direcionar, ai, que raiva dessa pessoa, que raiva que ela tem sucesso, que raiva que ela me prejudicou, a minha energia está muito voltada para ela. Sabe o que vai acontecer no cenário? Eu vou contar para vocês aqui, para as pessoas que acham que pessoas ruins têm sorte. Não tem a ver com pessoas ruins ter sorte. Tem a ver com ela sendo ruim ou não sendo ruim, ela está focada na vida dela. E você está focada na vida dela também. Então ela está focada na vida dela e você está focada na vida dela também. Entende aqui? Vou fazer isso em câmera lenta. Ela está focada na vida dela. E você está focado na vida dela também. Ou seja, toda a energia vai para ela e nada para você. E aí você, com essa obsessão por essa pessoa que te magoou, vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais magoado ou magoada, cada vez vai chorar mais. Daqui a pouco ou você para de comer e fica doente, ou você come demais e engorda e fica doente, ou você tem mais rugas, ou você tem... No final você só tem sofrimento. E quem ganha é aquela pessoa que seguiu em frente. Ela pode até estar prejudicando ou magoando outras pessoas, mas a questão é que ela tem uma coisa muito importante que você não tem. Ela está vivendo a vida dela. E você também está vivendo a vida dela. Ou seja, realmente não tem como as coisas melhorarem para você. É impossível. É impossível. E aí você vai me falar amanhã mais tarde assim, Eric, é porque você não conhece o meu sofrimento. Eu não preciso conhecer o seu sofrimento. Aí você vai me falar assim, é porque ela tem uma sorte brutal e eu não tenho. Eu não preciso saber que você não tem sorte. Eu estou vendo que você não tem. E sabe por que você não tem sorte e ela tem? Porque ela está construindo a sorte dela. E você não está construindo a sua. E você vai falar para mim que isso não é injusto. E aqui não é uma situação... Primeiro que eu não sou juiz. E segundo que não é uma questão de se é justo ou não. Nós não estamos aqui discutindo quem está certo ou quem está errado. Nós estamos discutindo se você vai continuar carregando esse peso ou se você vai realmente perdoar.
E eu fico mesmo pensando, a minha vida só é a vida que é. Eu só sou feliz como eu sou. Eu só coleciono momentos mais felizes do que eu colecionava no passado, porque realmente eu resolvi perdoar todas as pessoas. Mas o mais importante, eu decidi me perdoar também pelos erros que eu cometi. Eu feri pessoas, eu magoei pessoas, eu gritei com pessoas. Às vezes eu ficava pensando assim, existe algum momento na mente, no azul escuro dessas pessoas, que eu dei gritos que devem ecoar dentro da mente dessas pessoas e elas devem temer os meus gritos. Existem situações que eu fiz que eu posso ter prejudicado alguém e essa pessoa ficou muito magoada comigo. E puxa vida, que pena que eu magoei essa pessoa. Puxa, eu sinto muito por ter magoado essa pessoa, mas eu preciso me perdoar também por isso. Eu não posso carregar um fardo porque uma relação não deu certo. Eu não posso carregar esse fardo simplesmente porque uma sociedade não deu certo. Eu não posso carregar um fardo porque uma amizade não deu certo. Eu não posso carregar um fardo porque eu não correspondi a um amor, a um beijo, um abraço, um até logo, ou senta na minha cadeira que eu vou te ajudar. Eu, Eric, não vou carregar esse fardo comigo. Eu vou viver a minha vida mais intensamente. Então eu comecei me perdoando, para depois perdoar outras pessoas. Esse final de semana eu tive com 12 pessoas extraordinárias, algumas delas estão aqui na live, fantásticas que estavam na minha formação de hipnose, adorei estar com elas. E uma das coisas que nós mais trabalhamos foi dizer para as pessoas o seguinte: antes delas serem terapeutas, elas têm que se terapeutizar. Antes delas aprenderem a colocar as pessoas em transe, elas têm que aprender o poder do transe. Antes delas falarem o que é hipnose, elas têm que saber o que é hipnose. E a situação é a mesma aqui. Antes de eu perdoar o outro, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que saber qual é a sensação de eu não querer mais carregar o peso do que eu fiz para o próximo. Porque é muito engraçado. Nesse mundo hipócrita, a gente fala muito em perdoar. As pessoas não perdoam. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é assim, e você? Você se perdoa? Porque você não é o santo aqui, ok? Vamos falar das nossas sombras agora. Todos nós cometemos erros, todos nós mergulhamos nesse escuro, todos nós ferimos pessoas, todos nós fizemos alguma coisa errada, todos nós colocamos o dedo na ferida de alguém. E o que acontece? Nós pensamos no outro que magoou, mas nós não sabemos, nós nem lembramos, nós nem pensamos que nós também ferimos. Minha mãe dizia uma frase muito brutal que era assim: quem bate nunca esquece. Não, quem apanha nunca esquece, mas quem bate esquece. Então eu fui lá e bati. E eu nem lembrei que eu bati, mas a pessoa jamais esqueceu que levou um tapa, mas você esqueceu. Então tá na hora da gente fazer o que antes de perdoar? Fazer um examezinho de consciência e perceber quantas pessoas na nossa vida nós magoamos. Quantas pessoas nós prejudicamos? Nós queremos realmente viver com isso? Será que nós queremos viver com a treta de eu não fiz, eu não fui eu, a culpa foi do outro? Será que não é legal a gente reconhecer para que aqui a gente possa verdadeiramente perdoar a nós mesmos? Eu não estou falando de perdoar o próximo, eu estou falando de perdoar nós, eu me perdoar, para depois eu perdoar o próximo. Estão entendendo? Sim ou não? Já sabe qual é a regrinha, né? Sim, 10. Não, 1. Mais ou menos 5. Coloca aqui enquanto eu tomo minha água, para que eu saiba se você está compreendendo ou não. Por favor, coloque aí. Ótimo. Eu gosto da estrelinha. Muito bom. 10 Joana, 10 Dina, 10 Ive, 10 Bevelin, Ananda tá 10. Não tá todo mundo entendendo muito bem. Perfeito. Ok. 10 Ana, minha comadre. 10 Paulo. Ok. Tá todo mundo entendendo? A Graça 10, ok. A Grace 10, ok. Então vamos continuar. É assim, a grande sacada aqui, que eu penso mesmo, é a gente fazer esse processo todo. Se perdoar. Perdoando. Obrigado, Ana Paula. Saudades de você. Olha, perdoar e perdoando, perdoar e perdoando. E aí, no meio do caminho, a gente não se preocupar com essa questão das escolhas, sabe? Porque, assim, vocês acreditam que em algum momento eu vou magoar outras pessoas? É claro! E as pessoas também vão me magoar. E aí? Olha, André Garcia, grande terapeuta, André Garcia. 10 também, Maria 10. Tá todo mundo então entendendo.
Ok, vamos lá. Então eu fico mesmo aqui pensando se nós em algum momento aqui vamos acreditar que nós vamos encerrar aqui, nunca mais vamos cometer nenhum erro. Que nós nunca mais... Não esquece, gente. Nós vamos continuar, às vezes, magoando as pessoas. Não é porque eu acordo de manhã e falo assim, hoje eu vou magoar o João. Não tem a ver com magoar o João. Tem a ver com, de vez em quando, eu não estou no meu melhor. De vez em quando eu posso ser grosso. E às vezes eu sou com uma pessoa e falo, não é sua vez de falar, fala você. E a pessoa pode ir para casa magoada. Pode ser que, de repente, eu dê uma resposta atravessada. E a pessoa pode se sentir até magoado ali, né? E eu posso pedir perdão por aquilo. Porque às vezes para mim é tão insignificante essa coisa, mas para ele não é. Para ele vai mesmo se magoar. Então, no meio do caminho, o que nós vamos fazer é aprendendo. Nós vamos aprendendo aqui, nós vamos aprendendo ali, nós vamos aprendendo como a vida vai nos guiando a perdoar, a ser perdoado, e é por aí que vai. Hoje eu escolhi esse tema, que não fui eu que escolhi, né? Foi a Bia, lá de Soveri, da Itália, que escolheu o tema. E quero agradecer a Bia por ter escolhido, foi um tema brutal, gostei de falar disso. E eu gostaria de pedir para vocês duas coisas que eu venho já pedindo nas últimas lives. Primeiro, pontue a página. Tem um espaço aqui na página que dá para você colocar de 1 a 5 estrelas. Então, coloca 1, 2, 3, 4, 5, o que você acha, porque o Facebook ajuda depois a espalhar a live em outros lugares. Isso é importante para mim. É bom se vocês escreverem, mesmo que seja uma estrela, ou seja, se escreva alguma coisa para ficar ali registrado. Mas se não quiser escrever, só pontua e envia para que o Facebook nos ajude a expandir. Segunda situação é, compartilhe essa live só se você gostou, só se você sentir essa necessidade. Pai, isso aqui tem alguém que eu conheço que realmente precisa ouvir isso. Então, se você conhece alguém, compartilha para que outras pessoas conheçam. Mas não só compartilha, escreve, compartilha e põe lá. Se você já compartilhou, edita, mas coloca lá, live sobre perdão, para a pessoa saber o que é, senão a pessoa não entra, né? Ela não sabe o que é e ela acaba não entrando. Eu estou muito feliz de estar aqui todos os domingos, pontualmente, né? Eu já falei isso, eu achava que domingo não ia ser um bom dia. E até discuti com a Cris que domingo não ia ser legal, mas eu estou tendo uma média de 50, 80, 100 pessoas participando e a gente tem uma média durante a semana de visualizações brutais. Semana passada nós chegamos a 26 mil visualizações, isso é brutal. E eu só consigo esse resultado porque você partilhou a live. Eu só consigo esse resultado porque você está aqui comigo no domingo, passando 45 minutos comigo, ouvindo as minhas informações, participando e escrevendo. Duas coisas importantes também primeiro, se não é domingo e você está vendo essa live, obrigado por você estar aqui, mas você está num review, não é ao vivo. Mas veja, escreva, comenta que eu estou sempre ali curtindo e falando alguma coisa se for necessário. Segunda situação você pode a qualquer momento me dar alguma coisa que você queira de tema. Então coloca alguma coisa, eu queria falar sobre isso. Grande Beth, tô com saudade de você. Coloca algum tema, escreve alguma coisa que você queira ouvir, como a Bia fez, e eu vou analisar. Tem muita gente que me mandou e escolheu o tema dela. Posso escolher amanhã de outro. Às vezes, esses dias eu peguei um tema que uma pessoa pediu numa live e coloquei numa dica do dia. Então eu vou utilizando, mas de qualquer maneira, para dar informação para as pessoas que estão me mandando informação, ok? Então você pode compartilhar, você pode ficar à vontade. Lembre-se que eu estou mudando o hábito de não ficar cumprimentando as pessoas toda hora. Então antes as pessoas estavam muito acostumadas com eu falar bom dia, boa noite, seja bem-vindo e tal. Eu estou cortando isso aos pouquinhos. Eu disse que as primeiras lives eu ia avisar, estou avisando sempre. Então você deve ter ouvido isso no começo, está ouvindo agora no final de novo, que eu não estou mais chamando por nome todas as pessoas. Às vezes eu chamo um ou outro, falo uma coisa ou outra, mas eu vou mudando isso por um grande motivo, que é o motivo de ter mais tempo para todas as pessoas. Eu quero mesmo falar mais para as pessoas, em vez de eu ficar favorecendo os boas noites, nós ocupamos muito tempo dando boas-vindas, puxa vida, boas-vindas para as pessoas e acaba falando menos do conteúdo. Perceba que hoje, por exemplo, eu falei do perdão embalado, então eu fui atrás do perdão, uma coisa atrás da outra, e isso fica muito, muito, muito legal. Olha, o André Garcia está falando sobre congruência, um ótimo tema. Eu escrevi uma dica terapêutica, André, sobre isso essa semana, mas é legal, é um desafio falar sobre isso, é uma coisa que eu adoro. Mas podem colocar os temas que vocês quiserem. O do André agora eu já gravei, mas manda inbox para que eu possa mesmo pensar no tema e a gente possa falar. Vamos atingir agora 45 minutos de live, ponto alto da live. Um bom domingo para vocês, um resto de domingo, né? Aproveitem, descansem, fiquem totalmente tranquilos e vou pedir uma coisa para vocês. Durmam bem,
e acordem melhor ainda. Acordem muito bom. Elizabeth, grande beijinho, abraço hipnótico para você. Joana, obrigado. Obrigado por todos vocês estarem aqui. Obrigado por vocês compartilharem, por vocês apoiarem, pelos corações, por tudo que vocês vêm fazendo. São vocês que fazem eu estar aqui todos os domingos trazendo um tema diferente. Então, beijos, abraço no coração e eu vou descansar, que minha vida começa muito cedo amanhã. Obrigado, tchau, tchau.